Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Comecei quarta-feira passada a pregar sobre o Deus do impossível, coisas que realmente para o homem é impossível, mas para Deus completamente possível. É bom saber sobre isso, amém, amados? É muito bom. Eu não sei você, já por várias vezes eu já estive em situações que realmente eu vi que não tinha mais nada a ser feito. Não havia capacidade, não havia poder, não havia sabedoria. Realmente eu não conseguiria de maneira alguma dar nem sequer nenhum outro passo. Mas aí é bom nós entendermos que Deus é um Deus que para Ele nada é impossível. Amém? Nada é impossível. É bom saber sobre isso, é bom entender que não apenas Ele tem todo o poder, Ele é soberano, mas Ele tem prazer em nos ajudar, em nos favorecer, em nos resolver situações que realmente nós nos encontramos que são bem difíceis. Na quarta passada, nós falamos sobre uma mulher que tinha fluxo de sangue. Nesta noite, aqui mesmo, no capítulo 5, em Marcos, nós vamos ver uma outra situação. Marcos, capítulo 5, versículo 21. E, passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas, lhe impõe as mãos para que saia e viva. 24. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que te enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. E, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tornou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Oremos. Pai de amor, dá-nos, ó Deus, a graça de poder ajudar os nossos amados nesta noite que aqui chegaram, ouvir mais um caso, uma história verídica, autêntica, que testemunha, Deus, do poder do Senhor, que testemunha da responsabilidade humana, que nos ajuda, Deus, a entender, ó Deus, e adorar nos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, como sendo Deus, que é o mesmo ontem e hoje eternamente, tenha ainda, ó Deus, condições, capacidades para favorecer aquele que realmente busca o Senhor com fé. Ajude-nos, ó Deus, a ver, perceber, crer, guardar nos nossos corações, porque bem provável faremos uso durante o nosso percurso cristão. Ajude-nos, ó Deus, a aprender para ensinar outros a confiar também no Senhor. Em nome de Jesus, oramos e esperamos, ó Deus, a grandes coisas do Senhor. Amém e amém. Muito bem, amados, esse texto é um de tantos que mostram a impotência humana. Ou seja, o homem não ter poder suficiente para realizar algumas coisas que ele tanto gostaria e, nesse caso, realmente precisaria. O cenário, irmãos, é novamente de uma família, agora surpreendida com a tristeza de uma enfermidade grave, e na verdade era tão grave que o simples, entre aspas, demorar do Senhor
levou aquela menina à morte. A Bíblia nos fala, eu não vou mais tentar ajudar a entender essa situação, mas havia um alvoroço naquela casa. Já esteve numa casa onde foi dada a notícia da morte? Alguém chegou e deu a notícia da morte? Olha, fulano morreu. Que tristeza. Me lembro o dia que eu cheguei na minha casa. Meu irmão havia falecido, 21 anos de idade. Me lembro o dia que foram atrás de mim para ir dar a notícia para a nossa irmã Dona Branca, que o filho dela, Tiago, havia falecido. E depois eu pegar o carro e ir lá no serviço buscar o irmão Walter e dar a notícia para ele. Amados, é terrível estar numa casa onde a notícia da morte acabou de ser dada. O ser humano acha que ele pode muita coisa, que ele é bom, que ele pode, que é isso, aquilo, esquece de Deus, não precisa de Deus, ou quando eu preciso. Mas se tem um negócio que o ser humano tem dificuldade para lidar, é com a morte. Nós estamos falando de um homem que era um dos principais da sinagoga. Possivelmente aquele homem tinha poder, ele tinha posição, ele tinha autoridade. Mas, irmãos, doença e morte não estão nem aí para a nossa posição, para aquilo que nós achamos que nós somos ou que nós temos. Isso são coisas que realmente ao homem que é mortal, isso é impossível ele resolver e tratar estas coisas. E então, quem poderá nos ajudar? A palavra de Deus nos diz que Jairo, olha só o versículo 22, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Atrás de quem Jairo foi, irmãos? Embora era um dos principais da sinagoga, ele foi atrás de Jesus. Então entenda nessa noite conosco, sobre essa questão de entender sobre o Deus do impossível. Reconheça que Jesus, Ele é o Deus do impossível, e que Ele é a única solução que nós temos para coisas que nós entendemos que são impossíveis. Jairo, amados, ele foi atrás de Jesus, ele procurou Jesus. Amados, ele com certeza ele teve que deixar de lado barreiras pessoais, religiosas, culturais, a sua posição de como sendo um dos principais da sinagoga. Ele era um homem de poder, irmãos, mas ele chegou e a Bíblia diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus. Ou seja, o ato de prostrar era um ato de admitir e reconhecer a superioridade de Jesus Cristo, que é o Deus do impossível. Amém, amados? Jairo fez em público. Jairo fez ele mesmo. Por mais que ele tinha poder, posição, ele poderia ter dito a outro: vai lá e fala para Jesus, vem me ajudar que eu estou com problema. Não, ele foi pessoalmente, com disposição, ansioso de fazer um convite para Jesus, para ir fazer parte na casa dele, na sua vida, nas suas necessidades, porque ele entendia que ele, como um homem, embora religioso, embora com posição, embora com poder, ele era impotente para ajudar a sua filha. Ele não transferiu a outra a sua responsabilidade, ele se humilhou e ele prostrou-se aos pés de Jesus. Entenda, o tempo não nos dá tanto recurso assim para discorrer tudo isso, mas entenda, amado irmão e irmã, nessa noite que está conosco, se tem algo que nós precisamos entender, é que nós temos que reconhecer que só Jesus Cristo pode nos socorrer as nossas vidas. Nós somos impotentes, irmãos. Eu volto a dizer, eu disse quarta-feira, eu quero novamente, tem pessoas que não conseguem enxergar que você é impotente, e às vezes, eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa daquilo, eu não fiz por causa daquele. Tenta transferir culpa, tenta transferir responsabilidades, tenta fazer tantas coisas para tentar justificar que nós precisamos é correr para Cristo. Volto a dizer, tem gente que sai da igreja, porque talvez saindo da igreja, ou parando de ir na igreja, isso talvez poderia resolver os meus problemas. Sabe quem resolve os nossos problemas, irmãos? E tem problemas que eu admito, que são quase que impossíveis. Só Jesus Cristo pode resolver para mim.
E Jairo naquele dia foi até Jesus. Versículo 23 e 24. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Não é que ele pedia um pouquinho, pedido desconfiado. Não, amados, ele foi, ele prostrou, ele rogava. Eu quero crer, eu até entendo, eu imagino que aquele homem gritava, como aquilo ali sendo a sua última esperança: minha filha está à morte. Eu peço, eu rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que saia e viva. Eu não sei o tanto que ele sabia sobre Jesus. É bem provável que ele não sabia muito. Mas o pouco que ele sabia, ele colocou fé naquilo. E ele entendia que se Jesus fosse e fizesse parte com ele da sua dificuldade, Jesus poderia fazer. E eu fico tão feliz em olhar o versículo 24 que diz: e foi com ele. Jesus foi com ele. Amém, amados? Ele faz o convite para que Jesus socorra-o. E o Senhor foi com ele. A decisão de buscar Jesus tem que partir de nós. E Jairo não teve vergonha. Ele confessa a Cristo publicamente: por favor, venha comigo e ajude-me com a minha filha. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus foi com ele. Amados, qual é a necessidade? Nós temos que buscar o Senhor da mesma maneira. Amém, amados? Grande problema é que de repente falta em nós essa disposição de entender que nós precisamos mais de Deus do que nós imaginamos que precisamos. O caso aqui era de morte. E hoje, quando alguém está nas últimas, está no fubá, está com a vida tudo arrebentada, quando não tem mais jeito, aí, Senhor, me ajuda. Mas eu quero dizer para você hoje é feliz por estar no lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada. Louvado seja Deus por estarmos ouvindo de que o Senhor, Ele é o Deus do impossível, e Ele está sempre disposto a nos ajudar. Amém, amados? Não ignore isso. Então convide Jesus para ajudar você. Versículo 35 em diante. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha vai ao bem. Para que te enfadas mais, o mestre? Estando entre o versículo 24 e o 35, quarta passada eu preguei sobre a mulher com fluxo de sangue. Eu não imagino que demorou-se tanto assim para que Jesus atravessasse aquele lugar onde ele estava, e aquelas pessoas que chegaram até ele, aquela mulher que chegou até ele, tocou ele e foi curada, e um grande milagre também aconteceu, provando que Jesus é um Deus do impossível. Eu não creio que demorou tanto assim. Por isso até entendo o desespero do pai. Realmente a filha estava morrendo, tanto é que agora as pessoas vêm e dizem: por que te enfadas, mestre? Já morreu. Só que a Bíblia, irmãos, nos diz o que? Versículo 26: e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse, eu vou mudar aqui, disse ao pai da menina, disse ao homem que o buscou, disse ao homem que prostrou diante de Jesus, disse ao homem que se humilhou, disse ao homem que entendeu e entendia e creu e confiou que só Jesus tinha e podia ajudar sua filha, disse ao homem que convidou Jesus para estar com ele, estava disposto a levar Jesus para sua casa. Jesus disse para aquele homem, tendo ouvido as palavras que lhe disseram, Jesus nem falou nada para o povo, Jesus falou para aquele homem. E o que Jesus disse para ele, irmãos? Não temas, crê somente. Irmãos, a decisão de buscar Jesus tem que partir de nós. Jairo não teve vergonha de confessar a Cristo em público, também não teve vergonha de convidar Jesus para sua casa. Jesus, irmãos, vai com ele. Jesus percebe a situação. E agora, irmãos, nós vemos que tem pessoas que chegaram e tentaram desanimar o homem que estava buscando a solução em Deus para os seus problemas. Então, amados, entenda, Jesus é a única solução.
jeito, Tiago, João, irmão de Tiago. Aqueles homens que falaram, olha, não adianta mais incomodar o mestre, talvez olhou para Jairo, e era talvez conhecido e amigo de Jairo, mas olhou com a ótica humana. E entenda, irmãos, que nós, humanos, nós temos uma ótica muito distorcida acerca do nosso Deus. Até nós, os crentes em Cristo Jesus. Nós imaginamos que às vezes Deus não é um Deus do impossível. Você sabia disso? Às vezes não é por humildade nossa, não, eu não quero incomodar Deus com essas questões, não, é porque realmente nós talvez não confiamos tanto em Deus, ou cremos tanto assim, que Deus é o Deus do impossível. E aí nós queremos resolver no nosso jeito. Entenda, amados, a ótica humana ruim. Olha o outro grupo de pessoas, versículo 40 nos diz, quando o Senhor Jesus Cristo disse que a menina não estava morta, o que é que fizeram, irmãos? Riram de Jesus. Essa é a ótica humana. Não adianta mais, acabou. Jesus disse, não acabou não, está viva. Riram de Jesus, como se Jesus falou algo que não soubesse o que estava falando. Irmãos, esta lição deve ser aprendida o quanto antes. Deus é Deus, e Ele tem o controle sobre todas as coisas, inclusive, irmãos, sobre aquilo que nós imaginamos ser casos impossíveis. Amém, amados? Amém. Ele é. E aí nós lemos, e nós vamos encerrar, 40, e riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, bem feito, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse, Talita cumi, que traduzida é, menina, a ti te digo, faça o que, irmãos? Levante. Simples, não é? Para Deus, simples. Para os homens, impossível. Eu disse aos irmãos, teve um homem, o último que veio aqui afinar o nosso piano, ele se diz um cristão, ele se diz um homem piedoso, ele se diz um homem até que faz muita coisa para o Senhor. Ele disse que é um homem que é de oração, ele gosta, e ele disse, pastor, eu amo estar em velório. E ele contou alguns testemunhos das suas orações, das respostas de Deus à sua oração, e ele disse, pastor, eu não posso ver no velório, que eu vou lá orar, eu gosto de pregar em velório, e eu tenho fé em Deus, que antes de morrer, Deus vai me dar a graça de orar e um defunto levantar. Você está pensando que é só índio, que às vezes tem alguns sincretismo de macumba na cabeça, ou sei lá de onde que aprendeu isso? Tem pessoas que se dizem, entre aspas, religiosos e evangélicos, e creem numa loucura como essa, porque ao homem, irmãos, essas coisas não são possíveis. Deus sim, é possível, amém, amados? Se for para a glória dele, ele poderia fazer isso constantemente, porém ele tem dito nas escrituras que está ordenado ao homem morrer, quantas vezes? Uma vez só. Vendo depois o quê? Juízo. Houve casos para poder corroborar a nossa fé, para poder sustentar a palavra dele. Ele mostrou para nós que sim, nós temos um Deus que tem poder sobre tudo, inclusive sobre a vida, de dar, de tomar, de sustentar e de dar uma vida, inclusive que é eterna. Amém, amados? Coisa que é impossível ao homem de fazer, mas ele tem essa capacidade. Amados, e a Bíblia diz que ele disse para ela, levanta-te. E a Bíblia diz que ela, não, a Bíblia não diz. Versículo 42, não é apenas que ela se levantou. O que diz o versículo 42, a primeira parte, irmãos? E logo a menina se levantou. É diferente, não é verdade, irmãos? Não é que ela ficou assim, piscava, né, as pálpebras, mexia a pontinha do dedo, né? Ia voltando aos poucos. Quando Jesus falou para ela, levanta-te, o que aconteceu, irmãos? Ela deu pulo. Ela logo se levantou. Ela logo se levantou. Sabe por quê?
Porque Jesus tem poder, não é, amados? Ele é o Deus do impossível. Ele é Deus de milagre. Ele apenas diz: levanta-te, e ela logo se levantou. Irmãos, naquela casa onde havia alvoroço, lembra? Por 2 vezes foi citado que havia alvoroço. A casa agora está com alegria, porque esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém, amados? E os incrédulos, o que diz a Bíblia? E eu vou encerrar aqui: assombraram-se com grande espanto. Cuidado com a incredulidade, irmãos. Deus trabalha através de fé, o diabo trabalha através da incredulidade. Você sabia disso? Então, se em algum momento faltar fé na sua vida, faltar crença, faltar confiança, entenda, você está sendo dominado por um outro Deus que não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia nos dá entendimento para podermos crer que Ele é o Deus do impossível. Amém, amados? Ele é o Deus do impossível. Mais uma história sobre o nosso grande Deus, o Deus do impossível, o Deus que a Bíblia nos diz que é infinitamente capaz e maior de dar-nos aquilo que vai além da nossa compreensão. Amém, amados? Gabi, do dia que você saiu para levantar sustento, isso foi em 2021, e segundo semestre de 2021. Nós sabemos que nós vivemos um contexto de igrejas, embora que se dizem missionárias, mas que não veem com bons olhos o ministério feminino solteiro. Alguns até no passado tiveram algumas razões, por algumas irmãs que infelizmente no meio do percurso mudaram totalmente aquilo que de princípio havia planejado. Embora eu entenda que Deus pode mudar nossos planos, então tudo bem quanto a isso, tá bom, amados? Mas era quase que impossível a Gabi ter os recursos necessários como uma missionária solteira para ir ao campo. Porém, a Bíblia nos mostra um Deus que é o Deus do impossível, amém, igreja? Em passado 1 ano e meio, irmãos, eu conheço pastores que estão levantando sustento para plantar igreja, e já fazem coisa de 3 anos que eles estão caminhando, visitando igrejas e voltando e apresentando trabalho, e ainda não tiveram o seu sustento necessário, ou às vezes até o mínimo. Porém, Deus mostrou-se à irmã Gabi que Ele é Deus do impossível. Deus tem mostrado na minha vida que Ele é Deus do impossível. Eu vim para a igreja, eu repito, apenas para entender melhor sobre como ir para o céu. Eu nem sabia que eu ia para o inferno se eu não fosse para o céu, e Deus me salvou, me deu uma família abençoada, me deu uma igreja maravilhosa, me chamou para ser pastor, está usando a minha vida, e eu sei quem eu sou, o que eu faço, e entender que Deus não tem dado direção. Irmãos, Deus, Ele é o Deus do impossível, amém, irmãos? Tem algum alvoroço aí na sua vida? Naquele dia já ele estava passando por um alvoroço na casa dele. Porém, lembra dos passos? Primeiro, ele buscou Jesus. Segundo, ele convidou Jesus para ir com ele. Terceiro, ele não permitiu, claro, que ajudado pelo Senhor, mas hoje vocês também foram. Terceiro, ele não permitiu com que a incredulidade falasse mais alto. Lembra? Quarto, ele desfrutou da confiança do Senhor, e ele viu para a glória de Deus que realmente Deus é o Deus do impossível. Eu não sei situações que talvez você poderia estar vivendo, mas eu te digo uma coisa: Deus é o Deus do impossível. Amém, amados? Você crê nele dessa forma? Se você crê, então desfrute isso com alegria no seu coração e fala dele para outras pessoas, porque tem muitos que não o conhecem, talvez como você. Se você o conhece, não se esqueça, tá bom? Pode ser que as circunstâncias da vida, as dificuldades humanas, podem ofuscar o nosso pensamento e nós percamos a ideia de que Ele é o Deus do impossível. Não permita que isso aconteça.